Então eu fui apelar para um dos amigos nossos, que a gente chama Nhenhenhé, chama Ricardo. Nhenhenhé, porque ele tinha também um Volkswagen com motor bravo, a bateria 6 volts, toda vez na partida vai Nhenhenhé. Então pegou esse apelido de Nhenhenhé. E eu fui debaixo do apartamento dele, toquei a buzina lá, olhei para cima, falei, vamos pro Belo Horizonte? Ele falou, pô, eu tenho trabalho na metrologia, eu tenho trabalho amanhã. Eu falei, não, vamos comigo amanhã. Ele falou, não, vamos comigo hoje. Ele falou, não, então tá, tô descendo. Eu falei, tem grana? E ele veio com 100 pau. 100 pau dava justamente para lá de gasolina. Então, a gente ia pensando na ida. Na volta a gente não pensava o que ia acontecer na volta. No fim da história, nós chegamos quarto na geral, primeiro na categoria, quer dizer, categoria 1.600, não tinha motor 2 litros, mas valia tudo, né? Primeiro na categoria, ganhamos 2.500 cruzeiros naquela época, um escapamento Cadron, 2 pares de farol de milha, então, vários prêmios. Então, foi isso que começou meu automobilismo na marra. Acabou a corrida no domingo à tarde, domingo às 2 horas da manhã, chegamos na oficina, desmontamos o carro inteiro, ao meio-dia o carro estava pronto, a dona Clotilde vinha buscar. Então era o tipo de aventura que tudo dava certo. Seria incrível, bastava o motor fundindo na estrada, ou então dar uma pequena acidente na corrida, você imagina a confusão que não ia acontecer. Então isso é o início do automobilismo que eu tive em Brasília, que posso dizer que foi uma coisa maravilhosa. Aconteceu comigo foi na inauguração do autódromo de Goiânia, teve uma corrida de 12 horas e eu corri com um amigo meu que chama Pedrão e num Opala que todo mexido, né? Aqueles Opala que não podia mexer, mais mexido do que e sem experiência nenhuma de corrida longa, largou a corrida, eu já vinha malhando o carro de tudo que é maneira, né? Então, logicamente, depois de 2 horas de corrida, acabava os freios, tinha que trocar as pastilhas, aí depois quebrou o seletor do câmbio, depois quebrou uma peça da barra estabilizadora, e, logicamente, ele não tinha nenhuma peça de reserva com a gente. Mas um dos nossos amigos parou o carro, o Catanhede parou o carro, que era um amigo de Brasília também, parou o carro dele atrás dos boxes e foi assistir a corrida. E toda vez que a gente precisava de uma peça, a gente ia lá, desmontava do carro dele e montava no carro da gente. E era um Opala também. Então, você imagina, quando acabou a corrida, a gente tinha 2 carros acabados, porque o nosso estava todo destruído, o outro não tinha nenhuma peça. Surgiu a possibilidade de, em vez de correr na categoria de Fórmula 4, correr na categoria Super B, mas isso estaria muito mais caro. Então, já para comprar o Fórmula 4, a ideia de comprar o Fórmula 4, eu vendi meu carro de rua, vendi registrador, gravador, vendi câmera fotográfica, quer dizer, o que aparecia em casa que pudesse fazer dinheiro, a gente tava vendendo, né? Eu vendia as coisas que não podia entregar até, né? Então, surgiu a possibilidade da corrida na categoria de Fórmula Super V, e o Ronaldo Rossi e o Ricardo Scala no Rio quase me convenceram a fazer a categoria. Eu tinha muito medo, porque não era mais uma categoria regional, era uma categoria do Brasil, categoria brasileira. Então seria viagem muito mais cara, muito mais dinheiro e tudo. Mas, em compensação, teve a Volkswagen, que ajudou muitos pilotos e tentou ajudar arrumando o patrocinador de cada revenda, de cada estado para um representante. O primeiro ano de Super V, apesar de eu ter o patrocinador da Brasal, da Ideal e tudo, foi um ano muito difícil, um ano que eu puxava o carro de corrida numa Kombi e fazia o campeonato. O campeonato começou em Goiânia, Brasília, depois foi para São Paulo, depois foi a Tarumã, Cascavel e São Paulo de novo. E a história muito engraçada que eu tive, de Tarumã para Cascavel, o motor da Kombi fundiu. Então,
não tinha o que fazer, né? Era arrancar o motor na estrada, arrancar o motor da Kombi na estrada, arrancar o motor do Super V, botar na Kombi, viajar até Cascavel, tirar o motor da Kombi e botar no Super V. Então o motor basicamente era a mesma coisa, era mais comprimido e tudo, mas o motor era Volkswagen, então não mudava muito. E em Cascavel eu ganhei a primeira corrida de Super V. Então foi uma corrida que eu disputei até a última hora com o Júlio Caio. Na última curva nós enroscamos a roda, ele parou 2 ou 3 metros antes da bandeirada e eu consegui passar sem uma roda na bandeirada. Então essa foi a primeira vitória de Fórmula Super V. Bom, quando eu conheci o Nelson, eu já tinha passado por todo o processo da formação do Emerson, toda a carreira do Emerson praticamente, eu já estava no meio dela. Então, ele já tinha sido campeão do mundo 2 vezes e eu tinha participado muito intimamente desse desenvolvimento todo. Foi quando eu conheci o Nelson, primeiramente vendo algumas provas na televisão, e ele realmente tinha me impressionado muito. Foi quando eu achei que cheguei perto dele, comecei a notá-lo mais de perto e ver algumas provas dele aqui em São Paulo, o comportamento dele em relação ao acerto de automóveis e a preparação, toda a atitude dele diante de uma corrida, não só a classificação, como a corrida em si, todo o posicionamento que ele tomava. E isso realmente me impressionou muito. Foi quando a gente se tornou mais amigo e aí nos conhecemos muito bem e tivemos muitos contatos, muitos encontros para conversar de uma possível ida dele para a Europa. Nesse mesmo ano, foi o ano que na corrida de São Paulo, eu perdi, meu pai morreu, isso me abalou muito, mas a vida tinha que continuar e bola para frente. E eu acho que ele tinha necessidade da aprovação do pai. Quando o pai começou a ceder um pouquinho, ele se sentiu bem. Eu acho que ele hoje, se o pai fosse vivo, ele estaria bem satisfeito, porque ele sabia que o pai ia se orgulhar dele. Embora eu acho que, se o pai fosse vivo, ele estaria fazendo pressão para ele não correr. O ano de 1976 foi o ano que eu praticamente vim morar em São Paulo. Morar é uma palavra difícil de falar, eu quase morava, né? Eu morava num hotel que chamava Hotel Boa Viagem, em frente ao aeroporto. Então eu tinha que dormir depois das 10 e acordar às 6 da manhã, porque na primeira aterrissagem que davam naqueles Boeing ali, você acordava na hora. O hotel era tão ruim, que quando meus amigos vinham me buscar para qualquer programa, eu mudava de hotel, eu ia para o hotel vizinho, eles me pegavam no hotel do vizinho, né? E foi nessa época que eu fiz ótimas amizades em São Paulo, que me ajudaram muito. Foi o Eduardo Prado, foi o Lua, o Chiquinho Rosa, e vocês foram os autores da minha ida para a Europa. Eu conheci o Nelson aqui no Brasil quando ele estava correndo de Super V, que ele veio para São Paulo, que ele queria correr no campeonato de Super V, e ele corria junto com os amigos nossos, o Peter Schutzwenck, que corria também, então ficamos conhecendo ele. E depois que ele já estava no meio do ano, ia ser campeão mesmo, e não tinha mais o que ele fazer no Brasil. O que ele ia fazer? Ser campeão outra vez? Ser campeão paulista outra vez? Então nós começamos a pôr na cabeça dele que o negócio era ir para a Europa, pelo menos tentar. E nós conseguimos convencer ele de pelo menos tentar. Ele nunca pensou, vou fazer o campeonato de Fórmula 3 porque eu vou ser campeão de Fórmula 1, ou vou chegar um dia na Fórmula 1. Então nós conseguimos que ele fosse para a Fórmula 3, tentar como ele queria, e aí precisaria ter uma firma no Brasil para mandar notícia para a imprensa, para divulgar, para arranjar patrocinador. Então nós montamos essa firma e daí que começou o envolvimento de trabalho, de negócio, e ele foi e acabou